Nosso tema de hoje é a epilepsia. Na minha opinião, a maior autoridade hors concours em psiquiatria forense no Brasil, desde 1970, é o médico psiquiatra forense Dr. Guido Palomba. Se você não o conhece, vale a pena conhecê-lo. O Dr. Guido Palomba afirma que a psiquiatria está cada vez mais se rendendo aos encantos da indústria farmacêutica. Será porque ele disse isso? Ele defende que os profissionais precisam olhar mais nos olhos dos pacientes e serem mais atenciosos e terapeutas do que simplesmente prescrever medicamentos, pois o protocolo medicamentoso está adoecendo a sociedade. Segundo o Dr. Guido Palomba, a doença mental mais antiga da humanidade, que nunca mudou de nome, é a epilepsia. Os antigos acreditavam que o epilético era possuído pelo demônio, que o abatia de repente por cima e logo o possuía. Para esclarecer etimologicamente a palavra epilepsia, ela tem origem no grego, onde epi significa o que está acima e lepsis significa ataque ou abater. Daí o ataque da convulsão, que pode ser comparada metaforicamente a combates contemporâneos como os de luta livre. Vocês já viram quando os lutadores de luta livre sobem na corda e pulam em cima dos seus oponentes, a vítima derrubando-os? É mais ou menos essa metáfora, acreditando que o demônio caía em cima do cara e o derrubava. E isso, lógico, né, com toda aquela violência. Só que no lugar do tal lutador, né, que nós estamos usando essa metáfora, o personagem da época era o demônio. Mais uma vez, a neurose religiosa em ação. Terrível isso. E quando caíram na real, quando descobriram que se tratava apenas de uma doença, o estrago já estava feito. A epilepsia foi estudada e pesquisada na Grécia Antiga por Hipócrates, que viveu por volta de 400 anos antes de Cristo. Ele reconheceu a epilepsia como uma patologia, enquanto até então era considerada como uma manifestação demoníaca ou espiritual, e não uma doença. E não se surpreendam se em algum lugar por aí, em pleno século XXI, essa crença ainda continua mais forte do que nunca. Na Idade Média, qualquer pessoa que sofresse de alguma doença mental era expulsa ou escorraçada da região onde vivia, sendo literalmente abandonada em terras distantes, muitas vezes nos antigos leprosários, juntos a andarilhos, criminosos, prostitutas e pessoas com doenças venéreas. Nessas condições, ficavam à mercê da própria sorte, o que agravava ainda mais o estado mental dos doentes, tornando o quadro mais severo, tanto os deles quanto das outras pobres criaturas. Johan Weyer, médico holandês, ocultista e demonologista. A demonologia é um estudo sobre o demônio e da sua influência no mundo humano. Eu, como tenho conhecimento básico de parapsicologia, estudei também esse tema. Ele, o Dr. Weyer, foi um dos primeiros a protestar contra a perseguição às bruxas, rótulo dado às mulheres que eram obrigadas a concordar com as crenças religiosas impostas e não podiam protestar contra a misoginia e não tinham direito de pensar e nem de rebelar contra coisa alguma, e se desafiassem o sistema, eram rotuladas como bruxas. Quantas morreram na fogueira simplesmente por não aceitarem imposições. Então, o Dr. Weyer, discípulo de Cornelius Agrippa, defendeu um olhar mais humano em relação às vítimas de doenças mentais, excluindo completamente a possibilidade de influência demoníaca sobre a mente do doente. Voltando à epilepsia, em 1863, a empresa Bayer
descobriu a fórmula de um medicamento chamado na Alemanha de Veronal e Gardenal na França e também no Brasil, disponibilizados para venda em 1903. E com o avanço da medicina, atualmente existem outros medicamentos modernos que alguns médicos substituem por ele. Porém, eu acredito muito nos medicamentos antigos e tenho um motivo forte para acreditar neles, porque já foram testados, aprovados, e abro aspas, por exemplo, para o Gardenal, lítio, permanganato de potássio, etc. Lembram do que disse o Dr. Guido Palomba sobre os interesses em prescrever certos medicamentos? Veja o início da minha conversa de novo e entenderão. A epilepsia não tem cura, mas pode ser controlada com a medicação, cirurgia ou outras terapias. Se você sofre de transtorno epilético, recomenda-se boa música e relaxamento, alimentação equilibrada, álcool e drogas sem chances, ou então prepare-se para o pior. A conta vem e o pior, ela vem muito alta. Cuidado com o sono. Tem que ter muito cuidado para ter uma boa noite de sono. Sono é alimento para a alma. E não caia na armadilha do estresse, da ansiedade e também evitar ambientes tóxicos. Procure ajuda médica ou de um bom terapeuta. Mantenha distância de luzes estroboscópicas. Isto é o inferno aberto para o epilético. Idem para flashes ou luzes piscantes, mesmo aquelas inocentes luzinhas de Natal. E pasmem, luzes de telas de smartphones, TVs, celulares, computadores, se forem piscantes. Viver é bom. Fique bem. Cuide-se. Até breve.